Olá para todos, eu me chamo Matheus e eu venho trazer para vocês curiosidades e assuntos sobre relacionado à nossa cultura pop, e aos filmes, séries e curiosidades sobre isso. E o assunto que eu trouxe hoje é um assunto que é a conversa do momento em relação aos filmes, que no caso é a edição do diretor em relação ao filme Liga da Justiça. Vai ser o mesmo filme lançado novamente, sendo com uma nova roupagem em relação ao filme de origem que assistimos. Então, esse filme vai ser lançado em 2021 e vai ter... E o diretor vai ter toda a autoria de fazer o corte que ele quiser para mostrar qual era a ideia inicial dele quando ele começou as gravações do filme. Porque o diretor Zack Snyder, ele começou a gravar o filme da Liga da Justiça. Ele tinha uma visão sobre como ele queria que fosse contada a história. E por problemas da vida, a filha dele morreu e ele teve que se afastar da gravação do filme e de toda a produção do filme restante. Então, substituíram ele, colocando um novo diretor. Então, o que eu quero trazer para vocês é sobre essa questão de edição do diretor. O assunto é esse. A gente saber que não é de hoje que diretores e edição não andam, às vezes, junto. Um tem uma visão, aí a edição faz como eles querem, por causa dos estúdios, e com isso, volta e meia, vem trazendo polêmicas para a gente ver como é que é essa briga entre eles. E eu queria saber de vocês sobre essa ideia dessa briga, dessas polêmicas, se vocês lembram de algum fato curioso em relação a algum tema, algum filme, diretor, edição. Vocês lembram de alguma coisa? Bom, eu não lembro, mas uma coisa que eu posso imaginar é o seguinte: esses filmes são produzidos para gerar dinheiro, para gerar capital, né? A ideia é o comércio, é, é o angariar fundos. Muito provavelmente se deixa um diretor fazer isto porque acredita-se que ele, na sua experiência e na sua visão, ele pode encaminhar para que haja lucros, né? Porque a ideia é lucro. Pode ser também que, em outra circunstância, quem possa ter essa visão não seja o diretor, mas é o, O editor. o editor, enfim. Então, eu acho que é muito complicado. Eu acho que quem deveria determinar a produção e o que iria ser vivido naquele filme deveria ser o autor, aquele que teve em mente, não é, a aventura, a ação dos personagens. Aí você respeita o aspecto artístico. Roteirista lá? Roteirista? Hein? É o O roteirista roteirista? chamado, né? É Esse isso filme mesmo, normalmente, roteirista? normalmente é que faz o roteiro do filme. Pois é. Porque é a arte, ele é que tem a visão do todo. Agora, como a ideia de quem produz não é negócio de reverenciar a arte, a ideia de quem produz é ganhar dinheiro, é produzir dinheiro. Então, chega a hora
que pessoas que não têm nada a ver com a arte, quer dizer, nada a ver, vírgula, né? Mas não está tão diretamente ligado à arte, é quem vai definir isso. Eu conheci não, há casos aí onde você faz duas novelas, já aconteceram isso, novela que fazem dois finais, né? Fazem dois finais e depois pergunta ao público Qual final ele quer? qual final ele quer. Por quê? É. É a audiência, é o dinheiro, né? É a grana. Então, diante disso, a arte tem que se dobrar e aceitar, não é? Circunstâncias como esta. Eu vou dar uma opinião minha de consumidor dos filmes de Zack Snyder, desses Liga da Justiça. Ser bem sincero, depois dessa saga aí que teve da Marvel, Avengers, você assiste a Liga da Justiça meio triste. Meio triste, porque você vê um filme muito bom, tipo, eu não sou fã da Marvel, prefiro muitos heróis da DC. Mas os filmes da Marvel são muito mais chamativos aos olhos. Porque os filmes da DC, no caso, Batman vs Super-Homem, que eu assisti no cinema, é um filme ok. Esperava muito mais dele, mas é ok. Um filme Liga da Justiça, Zack Snyder, é um filme ok. O único filme bom que teve mesmo do DC mesmo foi o Aquaman, que eu achei, e a Mulher Maravilha foi bem legal também assistir. Os Só que dois. aí, só que aí, Josué, entra uma explicação sobre o que você falou aí. Quando o Zack Snyder começou, ele tinha uma visão totalmente diferente do que aquilo que assistimos no cinema. Aquele filme da Justiça não é o filme que ele queria que fosse para a tela. Desde antes dele sair, a empresa, a produção, a empresa produtora, queria um filme na pegada Avengers. da Marvel. Só que ele já tinha começado esse projeto dele lá no filme do Super-Homem. Homem de Aço. Isso. Não, versus Batman, né? Então Não, ele Homem de tinha essa Aço. pegada para explicar toda a história do Super-Homem junto com a Liga da Justiça. Só que aí teve aquele problema com a filha, então ele se afastou de toda a produção e aí a produtora colocou para dirigir o filme um diretor que produziu Os Vingadores. Justamente por causa disso que você falou. A produção queria que fosse na pegada dos filmes da Marvel. Então, aquele filme que nós vimos no cinema do Liga da Justiça, ela não é como deveria ter sido. Então, ficou aquela coisa misturada do que o cara tinha em mente e da pegada dos filmes da Marvel. Porque, por exemplo, no filme, vou dar visão de novo de consumidor. No filme do Batman e Super-Homem, era uma visão muito dark, né? Você via que as cenas eram muito escuras, até porque tinha um Batman, né? Mas era muito escuro, as conversas não eram muito intrigantes, eram conversas de tipo mais ameaça do que conversa. Aquela cena mesmo dos dois da festa mesmo, um discutindo, o Batman fez certo em matar, ou em bater na pessoa em vez de prender, aí o Super-Homem aparece dando uma opinião dele, e o Batman falando sobre, não, o Super-Homem, ele é um deus. Então, você vê que é uma coisa muito mais séria do que no Avengers. Que a visão do Avengers era mais divertida. É mais comprável de você assistir. É mais leve. A ideia era para ser mais leve. Isso. Mas, voltando à sua pergunta, teve vários casos de filmes que mudaram, né? Esquadrão Suicida mesmo, teve o diretor que falou que a empresa queria que ele fizesse de um modo e ficou aquela desculpa por eu falar aqui, ficou muito ruim. Ficou muito ruim. É o filme nota 6. Nota 5, talvez. O hype que teve sobre ele. Que personagens muito bons, feitos num trailer muito bom, mas o trailer teve as melhores partes do filme. Você assistia pra ver o trailer, porque o filme, todo o resto não teve no trailer, não teve graça.
Então, ele simplesmente teve essa mudança porque a empresa que me contratou me obrigou a fazer desse jeito. Aí teve também o caso do Sonic agora, que teve. Vão trocar o Sonic, porque o diretor antes foi mudado no meio do caminho, aí a empresa botou um novo diretor, eu falei, "Não, eu vou fazer um novo Sonic porque esse aqui é diferente do que eu queria como novo diretor." Então você Não, vê que no caso do Sonic, a empresa ela avaliou todas as reclamações que teve do público em relação ao Sonic. E aí eles mudaram por causa disso, por causa do público, entendeu? Sim, E foram as críticas. foram as críticas, é. E sobre o que Jonatas Pai falou em relação a dinheiro e a lucrar, é também um do assunto aqui que eu ia falar aqui, ó, porque com o passar do tempo, eles viram que Eu acho esse que Jonatas negócio tinha uma palavra sobre esse assunto primeiro. Eu ia falar parte do que Matheus falou. O que eu percebo da DC com relação à Marvel é justamente isso. Eu acho que ela ficou um pouco atrasada com relação a esses avanços que a Marvel já tinha. E uma das coisas que me disseram é que parece que os que produziram o filme da Marvel eram pessoas eram fãs mesmo, sabia para onde ia, né? E a dificuldade que eu vejo às vezes que você mencionou aqui, quando você tem uma edição que difere da produção de quem está dirigindo e tudo, a dificuldade que eu vejo é que muito dificilmente vai agregar de uma maneira que fique única. Tem que estar muito em sintonia para estar perfeito. Porque, às vezes, quem está editando, digamos assim, ele quer que quem assista tenha determinado sentimento naquela cena. Mas para quem está produzindo o filme, quem está dirigindo o filme, não quer aquele mesmo sentimento naquela cena. Ele quer que aquele sentimento ele se conclua numa cena que virá adiante. Mas para quem está editando, não. Ele quer valorizar o trabalho dele naquela cena. E eu acho que isso pode gerar muita confusão. Eu acho que, como mencionou, eu acho que o roteirista tem que ter a palavra final, na minha opinião. Né? Ou tem que estar muito em sintonia. Se forem dois fãs mesmo, assim, que se entendem, que têm as vontades muito parecidas, creio eu que a chance do filme estar mais de acordo ele é melhor. Agora, quando cada um quer, é igual o louvor, em algumas igrejas, quando o baterista quer aparecer mais do que o próprio vocal. Ele chama atenção para si, daqui a pouco a guitarra chamar a atenção. No final das contas, você você mal conseguiu ouvir as vozes. E cada um quis chamar a atenção para si, para o que ele é bom, que aquela parte dele fique mais em evidência. Né? E esse é um receio muito grande que nós temos também com o filme. Então, na minha opinião, eu acho que o roteirista, sim, ele tem que ter a palavra final. Né? E sobre essa questão de lucrar, isso também foi descoberto pela produtora em relação às edições feitas do diretor, edição prolongada, edição especial. Tanto é que no filme Meu Ódio Será Tua Herança, de 1969, eles refizeram o filme com a edição do diretor. E 5 anos depois, fizeram essa edição do diretor e esse filme voltou a encher os cinemas, dando lucro para a empresa que produziu. Uma curiosidade sobre a questão de corte do diretor é no filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, de Steven Spielberg, de 78. Ele fez um filme e ele teve toda a autonomia de botar o corte final, Steven Spielberg, porque já estava com um nome grande. Então, a produtora deu para ele essa liberdade dele fazer praticamente tudo. E o curioso é que depois que ele fez o filme, ele não gostou do final. Ele mesmo não gostou. Ele pôde fazer o final, fazer os cortes, e ele não gostou do filme. E aí, 3 anos depois,
a empresa perguntou para ele se ele queria refazer o filme com um corte especial. E aí ele topou e refez algumas cenas do filme, chamando os atores, né? Refez algumas cenas do filme. Só que nesse momento ele não teve a autonomia de fazer o corte final. Então ele teve que aceitar o corte que a empresa quis fazer nesse segundo filme. Aí, só que mesmo assim foi um sucesso de bilheteria de novo, novamente. Aí depois de mais alguns anos, ele foi chamado de novo para refazer o filme. Dessa vez ele pôde colocar o final que ele queria nessa edição dele, e o filme, mais uma vez, foi sucesso. Então a empresa só foi lucrando. No caso aí foi a Columbia Pictures, né? Sim. Que produziu, e aí só fez lucrar. Então, as empresas descobriram que esse negócio de edição do diretor, corte do diretor, edição especial, edição prolongada, edição maior, eles viram que isso dava muito lucro, principalmente nos anos 80, quando surgiu o VHS e as fitas, né, de vídeo, quando as pessoas tinham acesso a comprar os filmes que elas gostavam para assistir em casa. Aí as empresas, para querer lucrar mais e vender mais, começou a fazer aquelas várias versões do mesmo filme, fazendo com que as pessoas comprassem mais filmes para ter em casa e assistir. E no caso, nós vamos ver aí como é que vai sair essa questão do corte do diretor Zack Snyder no filme Liga da Justiça, para ver se realmente vai voltar a lucrar muito. Porque o filme, no entendimento deles, não foi um filme considerado de sucesso, porque gastou 300 milhões e faturou 600 milhões. Então, eles não consideraram um filme de sucesso. Principalmente porque teve esses negócios também da polêmica aí do diretor ter saído, não poder ter completado o filme que ele queria. Mas agora os fãs vão ter essa oportunidade de assistir o que o diretor Zack Snyder queria desde o começo. E outra coisa, curiosidade também, é que foi os fãs que conseguiram mover as redes sociais para que o diretor tivesse essa oportunidade de mostrar o trabalho dele no filme Liga da Justiça. Foi uma febre essa coisa na rede social, tentando conseguir com que o diretor fosse chamado para terminar o filme, entendeu? E aí a HBO topou, chamou ele e vai fazer um filme aí de 4 horas. E no caso, o pessoal está falando que não vai ser um filme, vai ser uma minissérie que nós vamos ter para poder assistir aí e ver qual é o resultado final desse corte do diretor e ver se vai fazer mais um sucesso e se, mais uma vez, as produtoras vão lucrar ainda mais com essa nova edição. E o que eu tenho para hoje era essa curiosidade, esse assunto de filme. E aí, nas próximas oportunidades, a gente vai trabalhando mais assuntos relacionados a isso, porque eu acho que é um assunto leve, é um assunto legal, é um assunto que todo mundo gosta de conversar e assistir, né? Então, boa noite para vocês, obrigado pela participação e tchau.